As pragas do Apocalipse já se iniciaram. Não tenham dúvidas. Estou preparando mais esse vídeo para os irmãos para mostrar algumas evidências sobre as 7 trombetas e as 7 pragas. Com certeza, as primeiras 2 trombetas, que são as primeiras 2 pragas, já se derramaram. Então estamos no último selo, no 7º selo, no tempinho do fim. Alguma coisinha que falta acontecer, acontecerá muito rapidamente. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e a taça da ira do Eterno foi derramada sobre o ar. E aí então o sol esquentou e foi incendiado muitas florestas e houve úlceras malignas. E aqui nós vemos o terrível e assustador vírus da ebola. Ninguém nunca tinha visto falar sobre esse vírus, mas os irmãos viram. Quando saiu no noticiário aí, a epidemia de ebola que deu na África e se espalhou para todo o continente africano e também chegando na Europa e nas Américas. Os incêndios na Califórnia alastram rapidamente e obrigam mais de 150 aí o incêndio na Califórnia, irmãos. Vejam esse documentário. I'm so scared right now. So terrified. Segundo as autoridades, pelo menos 9 pessoas morreram dentro dos carros quando tentavam fugir das chamas. O fogo cercou as estradas e os condutores entraram em pânico, entrando em colisão ou abandonando os automóveis na beira da estrada. As pessoas atingidas pelo fogo têm história. Segundo os serviços de meteorologia, os níveis baixos de umidade, alguns deles são celebridades de Hollywood. Há 10 dias, um incêndio florestal de proporções históricas está devastando parte da Califórnia, nos Estados Unidos. São dezenas de mortos e centenas de feridos. Os repórteres do Fantástico mostram agora a destruição provocada pelo fogo e as consequências dessa tragédia. Vejam isso, meus irmãos. É uma cidade por trás dessa nuvem de fumaça. Olha. Antigamente era uma cidade por nome de Paraíso, Paradise, né? Virou um inferno. Bem perto. Olha. Aqui nas montanhas do norte da Califórnia ficava Paradise, que é paraíso em português. Foi tudo varrido do mapa por um incêndio que Paraíso virou inferno. As casas fossem um rastro de pólvora. Ficou impossível respirar aqui sem máscara. A garganta queima, o olho arde. É a pior qualidade de ar do mundo nesse momento. Na cidade mesmo só sobrou isso aqui, pilhas de cinzas, pedaços de metal retorcidos. Foi preciso coragem para escapar daqui e sorte. Desaparecidas. Do alto, a imagem é impactante. Os 3 incêndios que atingem o norte e o sul da Califórnia desde a última quinta-feira já causaram a morte de pelo menos 31 pessoas. O Camp Fire, que afeta uma ampla região do condado de Butte, em Sierra Nevada, ao norte da capital do estado de Sacramento, se tornou o mais mortal da história, provocando 29 mortes. No chão, a realidade é ainda mais devastadora. 90% das casas de Paradise, no norte da Califórnia, foram engolidas pelo fogo. Vejam isso, meus irmãos. Do paraíso ao inferno. Incêndios na Califórnia queimam todo o estado. Inferno no paraíso. 220 pessoas continuam desaparecidas, segundo o Corpo de Bombeiros. 6.700 construções estão destruídas e apenas 25% das chamas. Outro sintoma do agravamento da praga é o vírus ebola, que alastrou em toda a África. Veja o noticiário, irmãos. Assista o noticiário. Países africanos que estão sofrendo com o vírus ebola. O surto de ebola que está atingindo a África atualmente é o mais devastador de todos os tempos. Já matou centenas de pessoas. Você vai ver agora a luta dos médicos para salvar vidas num cenário de extrema dificuldade. E saber também
se o Brasil está preparado para o caso de o vírus ebola aparecer por aqui. O ritual de gente protegida e desinfecção no enterro das vítimas de ebola é um choque na cultura local, mas essencial. Os funerais de ebola já registrada, tanto em número de casos quanto em mortes. Começou em fevereiro no interior da Guiné. Em 2 meses atingiu a capital, Conakry. Em maio, a epidemia chegou à Serra Leoa. Em meados de junho, o vírus se espalhou para a Libéria. No mês seguinte, julho, foi a vez da Nigéria anunciar o primeiro doente. Já existem casos não confirmados em Gana, Mali e na costa do México. Médicos e enfermeiros usam roupas de proteção de borracha, cobrem até os olhos. Mesmo que você veja muitas pessoas morrendo numa emergência, a maioria sobrevive. O ebola, infelizmente, a maioria não sobrevive. Por falta de material e treinamento, muitos médicos africanos também foram infectados. Está mais complicado, né? Agora a gente está com um problema que tem alguns funcionários da saúde, do governo, ficaram doentes também, então eles estão fechando o centro deles. Então, basicamente, está mais complicado. Agora, o único centro é o nosso, né? Então, as coisas não estão indo muito bem por enquanto. A Organização Mundial de Saúde fez um alerta para o agravamento da epidemia. O risco é no mundo todo. Um passageiro assintomático que viaje carregando o vírus. A segunda praga foi derramada sobre o mar e a fonte das águas. E aí, então, houve uma grande mortandade, um grande desastre ambiental. Como vamos ver, olha aí, irmãos, a quantidade de peixes, de toneladas de peixes mortas nos rios e nos oceanos, causado por envenenamento das águas. Veja só, meus irmãos, isso pode ser normal? Assista esse documentário sobre o desastre de Mariana e o desastre de Brumadinho. Sem trabalho e sem suas famílias. No vídeo de hoje, mostraremos 4 dos maiores acidentes ambientais do Brasil, que por vez foram considerados crimes, acarretando em processos judiciais e indenização para pessoas atingidas. A barragem de Mariana causou o maior desastre ambiental do país, matando 19 pessoas e deixando milhares desabrigadas. No dia 5 de novembro de 2015, o rompimento na barragem de Fundão deixou 19 mortos e causou uma enxurrada de lama que devastou várias casas no distrito de Bento Rodrigues, em Minas Gerais. Os rejeitos atingiram os afluentes e o próprio Rio Doce e deixaram milhares de moradores da região sem água e sem trabalho. Notícia que acaba de chegar em Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros está atendendo um rompimento de barragem da Vale na cidade de Brumadinho. O acidente mais recente foi em Minas Gerais, que conta com 450 barragens. O rompimento de uma barragem da mineradora Vale, na Mina Feijão, em Brumadinho, cidade da região metropolitana de Belo Horizonte, causou uma avalanche de lama que devastou parte da comunidade da Vila Ferteco no dia 25 de janeiro, na sexta-feira. 345 pessoas estão desaparecidas, 9 pessoas morreram e este número pode aumentar ao passar do tempo. E destacando que a barragem de Brumadinho foi vistoriada 1 mês antes do desastre acontecer e não foi achado nenhum problema. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, caiu então sobre a terra granizo e fogo misturados com sangue. 1/3 parte da terra se queimou, 1/3 das árvores se queimou, e toda a vegetação verde se queimou. E o segundo anjo tocou a sua trombeta. Algo como uma grande montanha incandescente foi lançada no mar. 1/3 parte do mar se transformou em sangue. Pereceu 1/3 das criaturas marinhas que viviam no mar. E 1/3 dos navios foram destruídos. E terceiro anjo tocou. Caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terra, parte dos rios e sobre as fontes das águas. O nome da estrela é Absinto,
e a terça parte das águas se converteu em absinto, e muitos homens e peixes morreram por causa da água que se tornou amarga. Agora vamos ver, meus irmãos, a confirmação dessas trombetas na derramação das pragas, aqui que acontece no capítulo 16 de Apocalipse, né? Nós lemos as trombetas no capítulo 8, agora no capítulo 16 diz sobre as taças. O primeiro anjo saiu e derramou a sua taça pela terra, e uma úlcera maligna e dolorosa atingiu as pessoas que traziam a marca da besta e as que adoravam a sua imagem. O segundo derramou a sua taça pelo mar, e este se transformou em sangue como de um morto, de modo que todos os seres que viviam no mar morreram. O terceiro derramou a sua taça pelos rios e pelas fontes das águas, e se transformou em sangue. Então, meus irmãos, nós vemos aqui a confirmação de que as taças da ira de Deus é a confirmação ou os detalhamento do resultado do toque das trombetas. E nós vimos evidentemente, sem nenhuma dúvida, que a primeira e segunda trombeta já soou e, consequentemente, a primeira e segunda praga já foi derramada sobre a terra e sobre o mar e sobre as águas. E aparentemente também a terceira. Eu ainda tenho minhas dúvidas sobre a terceira praga, se ela já se derramou ou não, porque também fala da fonte das águas. E o que aconteceu em Mariana, o que aconteceu em Brumadinho, nos deixa dúvidas sobre isso. Então, mas eu penso assim, meus irmãos, que a primeira, segunda e terceira praga já caiu. E agora, veja só, meus irmãos, estamos só aguardando a continuação da quarta, quinta, sexta e sétima pragas. E é a pior parte. A pior parte, né? A quarta praga, a quinta praga, né? Que aí vem agora a guerra, né? A guerra do Armagedon e enfim, e o extermínio. E por falar em guerra, os irmãos vejam que é o que já está acontecendo nos rumores, né? Porque ainda não estourou a guerra, mas nós já vemos aí o rumor dela, o rumor da guerra, como nós já falamos em vídeos anteriores. Portanto, irmãos, estamos vivendo já a terceira praga e, consequentemente, estamos vivendo, como eu já disse nos vídeos anteriores sobre os 7 selos, nós estamos, então, agora vivenciando o 7º selo, os efeitos do 7º selo, que são as trombetas e as pragas. Que o Adonai Yehoshua HaMashiach tenha misericórdia do seu povo e venha o mais breve possível, dentro da sua infinita misericórdia, conservar o seu povo para a salvação eterna. E vamos, irmãos, nos preparar, vamos levar isso a sério, as profecias do Apocalipse, e aproveitar o tempinho de misericórdia que ainda resta para a gente se preparar e estarmos em pé naquele grande dia, no dia do juízo de Deus, porque estamos vivenciando os dias de ira. Então, mas é isso, meus irmãos. Se vocês gostaram desse vídeo, não deixa de curtir, de dar o seu like e também se inscrever no canal. Que o nome de nosso Adonai Yehoshua HaMashiach seja louvado. Shalom, shalom.